Aposentados da Universidade Federal do Maranhão têm recebido com frequência nos últimos tempos mensagens falsas, né, com propostas das mais estranhas, pode-se dizer, em relação a fraudes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado Guilherme Zagalo. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade. Maravilha. Olha só, falar sobre isso que está acontecendo, né? É uma chuva, digamos assim, né, de tentativas de golpes, né, que tem se observado nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas semanas, né, tendo aí como foco pensionistas, enfim, aposentados da Universidade Federal. Isso aí também tem envolvido, né, a Pruma de uma maneira aí para tentar se defender dessas ações, e a informação é um dos melhores caminhos para isso, né? Enfim, estão usando também o seu nome, né, como nessa tentativa de fraude também. Explica para a gente o que está acontecendo de fato, por favor. Tá. Esse é um problema nacional, Adalberto, que está acontecendo. Já existe, inclusive, uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil que esse tipo de crime seja federalizado, porque acabam que isso afeta também a credibilidade da justiça. Muitas vezes são utilizados, enviados cópias de documentos, utilizando os símbolos da justiça, o brasão da República ou dos estados, quando da justiça estadual, e pessoas se fazem passar por advogados, eles pegam dados públicos de processos que estão disponíveis a qualquer um. Toda a publicação de processo judicial, ela precisa acontecer de forma pública no Diário da Justiça, né? Então, pega lá o nome da pessoa, o número do processo e manda uma mensagem para a pessoa, a partir dessas informações, que são verídicas, aí pedindo em coisas que não procedem. Geralmente, o golpe consiste em pedir o recolhimento de uma custa processual para receber um valor da justiça muito maior, em valores médios, assim, de 3 a 5 mil reais, para permitir o pagamento de 100, 120, 150 mil reais. Isso é uma coisa que não existe na justiça, você recolher custas elevadas, a justiça tem custas judiciais de valores baixos, que normalmente são pagas, no caso da Justiça Federal e Estadual, no começo dos processos. A Justiça do Trabalho não tem custas por ajuizamento de ação, apenas alguns poucos procedimentos. Então, eles se valem da desinformação das pessoas e, utilizando essa aura de credibilidade de informações verídicas, né, que existem, para iludir as pessoas, se fazem passar, não só por mim. Houve um levantamento no final do ano passado de 270 ocorrências de golpes ou tentativas de golpes no período de 4 meses, envolvendo dezenas de advogados. Aqui no escritório, além de mim, eu acho que nós tivemos 6 ou 7 colegas que passaram pela mesma situação. E é terrível, porque você, muitas das vezes, pegam fotos públicas na internet, de postagens ou de entrevistas, e colocam, habilitam num perfil falso, numa rede, no WhatsApp, por exemplo, e a pessoa que recebe ali a ligação, às vezes, se confunde, acha que está falando realmente com o advogado, a advogada, e acaba caindo nesse tipo de golpe. Isso é uma ponta do iceberg, né? Isso também está acontecendo em outras áreas. Diariamente eu recebo ligações de bancos que eu nem tenho conta corrente informando que foi feita uma transação em meu nome, se eu quero reconhecer. Mas isso, vamos dizer assim, é um tipo de golpe mais difícil de você cair, porque você, como eu recebi essa semana uma ligação de um banco privado, que eu nunca tive conta corrente. Então, é fácil de você descartar. Quando envolve processos judiciais, que a mensagem vem com o número do processo correto, o nome da pessoa, o nome do advogado que está cuidando do processo, muitas das vezes as pessoas acabam caindo. É muito triste isso. Além do prejuízo financeiro, depois as pessoas se sentem mal, porque quando elas se distanciam um pouco do problema, elas percebem como que eu acabei caindo nesse tipo de golpe. Enfim, é uma coisa muito ruim.
Guilherme, eu queria que você falasse agora sobre o nível que está, justamente em termos de investigação do que está acontecendo, né? Você está trazendo aqui, enfim, já deve ter um número aí de pessoas que já caiu nesse golpe, enfim, em termos de investigação, como é que está isso com a polícia? Quais os horizontes, né, atuais para essa questão? A nossa orientação é que todos os casos, mesmo aqueles que são apenas uma tentativa, em que a pessoa não chegou efetivamente a pagar, deve se registrar, emitir um boletim de ocorrência online. Todas as secretarias de segurança do país possuem essa instância, ou seja, a pessoa não precisa sair de casa sequer para fazer esse registro, porque a partir dessas informações, a Polícia Civil pode fazer as investigações e resultar em prisão. Nós já tivemos prisões realizadas em casos como esse. No nosso caso, foi uma prisão que aconteceu no estado do Ceará, porque essas quadrilhas, muitas das vezes, operam em locais distantes até de onde a vítima reside, exatamente para dificultar o trabalho de apuração, tendo em vista as limitações de investigação das polícias estaduais, né? Elas podem atuar em outros estados, mas isso torna mais difícil a investigação, mais onerosa. Então, o que a gente recomenda é que toda tentativa dessa seja registrada no boletim de ocorrência, informando o número que tentou a ligação. Enfim, há uma movimentação para que o crime seja federalizado, o que facilitaria o processo de investigação, mas enquanto isso não ocorre, é competência da Justiça Estadual, da Polícia Civil, no caso da investigação criminal preliminar, e é importante que as pessoas registrem isso. É um movimento mais amplo que está acontecendo no nosso país, de uma ampliação dos crimes virtuais e da diminuição dos crimes físicos, né, os crimes presenciais, que têm mais risco, enfim, acabam muitas das vezes resultando na prisão em flagrante daqueles que estão tentando essas ocorrências. Então, os dados estatísticos mostram que não só esse golpe envolvendo processos judiciais, mas, de um modo geral, os crimes virtuais têm crescido muito no nosso país. Guilherme, sobre essa expectativa de que esse tipo de crime, ele seja federalizado, em que nível está também? Isso aí está em termos de votação? Qual é a expectativa, justamente, e em que nível está em termos administrativos, né, para que isso seja concretizado? Olha, isso começou como um problema local, só que, como todos os estados registraram esses problemas locais, isso virou uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, isso afeta a credibilidade do exercício profissional. Chegou numa situação, Adalberto, que às vezes, quando a gente tem pagamentos para fazer, que não, inclusive, nem precisa de recolhimento de custas, hoje algumas pessoas já estão desconfiadas, acham que é algum tipo de tentativa de golpe, enfim, isso vai criando uma situação de descrédito no sistema de justiça. A advocacia é parte do sistema de justiça, né? Muito ruim. Então, é por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil fez essa solicitação, porque essa relação de confiança entre a sociedade e aqueles que os representam judicialmente, a advogada ou advogado, ela é muito importante. Vai criando essa distorção que até quando não tem golpe, quando é um pagamento legítimo, a pessoa começa a achar que aquilo ali é uma tentativa de fraude, que em algum momento vai ser pedido um pagamento de algum valor absurdo, enfim. É por isso que há essa movimentação. É claro que isso vai depender do Congresso Nacional, em última instância, né, se houver necessidade de alterar a lei, embora também isso possa acontecer pelo Poder Judiciário, interpretando as normas que nós temos, porque, como muitas das vezes são os símbolos da República e da Justiça que são utilizados, eu acho que já existe, em alguns casos, a possibilidade da federalização. Não em todos, mas em alguns é possível, sim. Maravilha. Para a gente finalizar, né, o que você tem a dizer justamente para essas pessoas? Inclusive, uma parte aqui de pensionistas, servidores, ex-servidores aqui da Universidade Federal do Maranhão, né? A Justiça não cobra custas para a realização de pagamentos. Isso é um princípio. Ou quando cobra, os valores são mínimos mesmo, da casa de 20, 30 reais. Então, não acredite em nenhum tipo de mensagem
que pede o pagamento de custas em valores elevados para liberar, para destravar, para permitir o pagamento de valores elevados posteriores. Procure o seu advogado, a sua advogada, presencialmente, se possível, vá no escritório ou ligue no telefone que você tem contato. Não acredite na mensagem que você recebe com uma fotografia. Hoje, com esses meios digitais, é fácil de fazer. Aliás, com o deepfake, né, as tecnologias novas, em que é possível até simular a voz de pessoas, isso pode acontecer. Então, procure sempre manter uma postura vamos dizer assim, de questionar esse tipo de mensagem, ou quando não mesmo, de ignorar. A justiça não funciona dessa forma, não há cobrança de custas para liberação de pagamentos. É isso aí. Eu acabei de conversar aqui, portanto, com o advogado Guilherme Zagallo. Ele falou sobre denúncias, né, de tentativas de fraudes por meio de mensagens, enfim, outros formatos também. Zagallo, muito obrigado pelas suas informações e, enfim, boa sorte nessa coisa, né, que está acontecendo, que vocês estão enfrentando, né, que são dificuldades também, e que essas pessoas encontrem, claro, na justiça, um caminho bom e que não caiam, né? Evitem cair também, né? Não cliquem em qualquer mensagem, qualquer link. Presta um relevante serviço público quando faz esse tipo de esclarecimento. Maravilha. Muito obrigado e um bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente fica por aqui. Mayra Nogueira assume agora a concessão das 8 e muita música boa para você. Hoje, quinta-feira, é dia delas. Exatamente. Só vozes femininas a partir de agora, daqui a pouquinho, né? Depois do Rádio Ciência, aqui na Rádio Universidade. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. CYC 626. Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado.